Olá pessoal, hoje vamos dar início à sexta aula de Geografia para o sexto ano com o tema Cartografia. Coloquei aqui uma imagem representando aqui o estudo da cartografia, né? Grafia, estudo, carto vem de carta, toda essa ideia aí de elaboração dos mapas que eram antigamente criados e enviados para outros países, questão de informação. E aí, nessa ideia de enviar através de cartas, veio essa ideia do surgimento da cartografia, de estudo das cartas. E a cartografia é uma linguagem fundamental para o estudo da geografia. Por meio da leitura de mapas, interpretamos os fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Então, temos que entender os elementos presentes no mapa, através da cartografia, elementos, por exemplo, como o relevo, a vegetação, a malha urbana, a hidrografia através dos rios e toda essa questão de orientação que o mapa traz de informação para quem está interpretando, quem está fazendo essa leitura. Então, a aula de hoje a gente vai tentar interpretar a importância de entender, a importância de fazer uma leitura correta dos mapas. Geralmente, na maioria das cidades, tem mapas ilustrativos. Eu trouxe um no final da aula para vocês perceberem o mapa ilustrativo da cidade de João Pessoa. Então aí na imagem, como vocês estão vendo, tem um mapa ilustrativo das principais avenidas, dos principais pontos turísticos de uma determinada cidade. E aí, quando você vai fazer uma leitura, até para orientação, né, para você saber chegar de um lugar para outro, para saber se localizar onde você está. Esse tipo de mapa também tem muito de uma forma virtual, por exemplo, nos shoppings, que aí você tem a possibilidade de saber onde é que você está e como é que você faz para chegar em determinado lugar, numa loja, na praça da alimentação ou numa saída. Então, entender essa leitura do mapa é muito importante para você se localizar, se orientar e até seguir o seu destino de uma forma correta, de uma forma mais rápida, mais prática, tá? As primeiras imagens obtidas da superfície terrestre eram feitas por câmeras instaladas em balões. E aí o balão ia lá voando e ele ia registrando, né, fotograficamente falando, e aí ia fazendo um tipo uma moldura, né, sobressaindo aí, colocando uma sobre a outra, sobreposta, ia formando tipo um quebra-cabeça. E aí começou aí a ideia de formar mapas através de imagens aéreas. Isso ocorria durante o século XIX. Posteriormente, as fotografias aéreas passaram a ser realizadas por câmeras acopladas em aviões. Eu coloquei uma imagem aí, mais na frente vocês vão ver, dessa ideia de colocar câmeras, certo, na parte de baixo do avião, e ele ia numa velocidade, numa altura controlada, e ia registrando, e ali armazenando, depois ia sobreposta e fazendo uma montagem para formação e elaboração dos mapas. Então as fotografias aéreas passaram a ser realizadas por câmeras acopladas em aviões, a partir de sobrevoos da superfície a ser fotografada. Tudo controlado na sua altura, e aí uma câmera já com uma qualidade mais elevada, uma qualidade melhor, para conseguir obter os detalhes da imagem que está sendo registrada logo abaixo. Atualmente, por meio de diferentes recursos tecnológicos, pode-se obter imagens à distância da superfície terrestre por meio de uma técnica chamada sensoriamento remoto, que é essa ideia de conseguir, através dessa imagem aérea, conseguir pegar elementos do relevo, da vegetação, da malha urbana, de, por exemplo, uma parte de desmatamento. Então, o sensoriamento remoto a gente dá até para mapear uma área, né, já referenciar alguns pontos e ali saber o tamanho, por exemplo, de uma fazenda, o tamanho do desastre que aconteceu, de uma queimada, por exemplo. Então, o sensoriamento remoto hoje ele é muito importante para a gente analisar e até monitorar, fiscalizar algumas áreas que estão ali com seu destino, ou numa área, por exemplo, de queimada, de desmatamento, ou no crescimento da cidade. Então tem vários exemplos. Então com sensoriamento remoto que a gente pode trabalhar com isso. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, o uso de drones, equipamentos que coletam dados e mapeia trechos do espaço geográfico, por meio de imagens digitais aéreas, também tem favorecido o reconhecimento cada vez mais exato da superfície terrestre. Então, os veículos aéreos não tripulados, os drones, eles vão sobrevoando, numa certa altura, controlada, numa velocidade, e ali vão mapeando, atualizando imagens aéreas de antigamente. Então, hoje, na internet, você tem como ver imagens aéreas do mesmo lugar, antigamente, de anos anteriores,
e como é que está as mudanças de imagens através dos drones, nessa questão de mudanças com o passar do tempo. Não só dessa, não tem só esse objetivo de atualizar imagens aéreas, mas também de monitorar, de trabalhar aí com tempo real a movimentação, né, a movimentação de um incêndio, por exemplo, a movimentação do crescimento da cidade, para onde está indo o sentido. Então toda essa ideia desse monitoramento através dos drones é para fazer não só um mapeamento, mas também uma fiscalização de determinado assunto, de determinado motivo, tá? Outra ferramenta utilizada pela cartografia são as imagens de satélite. As mais avançadas tecnologicamente, tá? Elas são captadas por satélites artificiais, equipamentos lançados na órbita da Terra, que giram no espaço em torno do nosso planeta Terra. Então, as imagens de satélite são de excelente, de alta qualidade. Ali com um zoom você consegue ver elementos da superfície com muita nitidez. Ali aquele monitoramento está em tempo real, ele vai passando e mapeando, registrando tudo, monitorando e vai na órbita. E aí a gente hoje tem toda a superfície terrestre mapeada, graças aí à tecnologia dos satélites fazendo esse monitoramento. E a cartografia está cada dia mais moderna e precisa com a incorporação de novas tecnologias que permitem a criação de representações cartográficas com o uso de programas de computador. Com a inserção da tecnologia, principalmente através de programas de computadores, essas informações, esse banco de dados e informações começou a ficar mais entrosado, para você entender. Então eu peguei a imagem da superfície, eu coloquei aí sobreposta a imagem da vegetação, depois da hidrografia, depois do relevo, depois da malha urbana, das rodovias. E hoje, com esses programas mais modernos de computadores, a gente tem mapas com muito mais elementos para você analisar. Inclusive, você, com alguns programas de computador, inclusive do Google, você pode selecionar. Eu posso deixar pontos turísticos, posso botar em 3D, eu posso colocar fotos, eu posso tirar rodovias, colocar nomes. E ali eu tenho, na mesma imagem, vários mapas, vários elementos que eu posso analisar. Se eu quero analisar, por exemplo, como é que está aí a malha urbana, ou a vegetação, ou as rodovias, ou o crescimento, no sentido vertical, a verticalização da malha urbana. Então eu coloco ali uma opção em 3D, então eu consigo ver aí a evolução do processo de verticalização nas grandes cidades. E lógico, e outros elementos também a gente pode construir aí com os programas de computadores. Eu seleciono a imagem para vocês entenderem aí, aquela ideia de acoplar uma câmera, né, embaixo do avião, e ele vai numa altura controlada, num sentido retilíneo, e ele vai fotografando e ali armazenando, e eu vou montando as imagens, formando aí um mapa com a vista aérea, como vocês estão vendo aí na imagem. A próxima imagem já mostra aí como é que é a captação das imagens via satélite. Está lá na órbita do nosso planeta e ele vai girando na órbita do nosso planeta e fotografando. Então, quando ele passa, por exemplo, aqui por cima de uma pessoa, ele faz uma fotografia. Quando ele dá a volta no mundo todinho e volta a passar por cima de uma pessoa, já tem uma atualização da imagem via satélite. E essa ideia é que a gente consiga atualizar com uma temporalidade pequena para ver as mudanças. Eu selecionei duas imagens aí de satélite da nossa cidade. Como vocês estão vendo aí, tem como destacar o Aeroclube mais acima, a Praia de Manaíra. Vocês estão vendo aí o Shopping Manaíra também. E João Pessoa tem uma presença aí da vegetação. Vocês podem ver a BR-230, ali naquele viaduto próximo ao Shopping Manaíra. E a importância de analisar uma imagem como essa é ver o crescimento da malha urbana, né? A presença da vegetação, de áreas de preservação, a presença de um rio, por exemplo. Dá para ver aí o rio perto da vegetação que vai dentro da cidade também. A presença de um serviço como o Aeroclube, que ao redor do Aeroclube já tem, praticamente todo ao redor está coberto aí da malha urbana, né? Tem casas, tem prédios, inclusive está desativado aí para pouso e decolagem por essa questão. A questão do litoral na praia, para vocês terem, praticamente é só construções, não tem a presença mais de vegetação. É um ponto negativo, né? Essa questão do crescimento
da urbanização no sentido ambiental. Mas João Pessoa, inclusive, ganhou o título de segunda cidade mais verde do mundo, perdendo só para Paris. É uma cidade ainda muito arborizada, muito verde, com a presença da vegetação. E é com essas imagens de satélite que a gente consegue observar. Eu selecionei outra imagem aqui, para vocês perceberem aqui da barreira do Cabo Branco. Na parte superior direita vocês têm aí a Estação Ciência. Vocês estão vendo a presença aí também de loteamentos. Tem a questão do desmatamento para crescimento urbano. Na parte mais superior, puxado para o lado esquerdo, vocês estão vendo a barreira ali do Cabo Branco. Ainda tem uma presença da vegetação. E aí, com essas imagens, a gente tem como analisar o desenvolvimento da cidade. Dá para fazer um controle ambiental. Perceber aí que está tendo uma organização, né? Um planejamento nessa questão dos loteamentos, tudo certinho aí, tudo retilíneo. Tem a questão do nosso litoral aí, que ainda tem a presença da vegetação. Lógico, com essa imagem aqui a gente dá para analisar vários conteúdos, vários elementos. Dá para se trabalhar muito aí com a imagem de satélite como essa, uma imagem aérea. Com as diversas tecnologias disponíveis, os mapas se tornaram acessíveis a um maior número de pessoas. Pela internet, podemos ter acesso a mapas e imagens de satélite de quase todo o mundo, inclusive por meio de smartphones, né, de celulares e outros dispositivos móveis, por exemplo, o GPS. O mapeamento da superfície terrestre é estratégico para o uso governamental e permite que os governos tomem medidas de proteção do território, implantem políticas de preservação ambiental ou delimite terras, entre outras ações. A ideia de se estudar a cartografia no geral, através dessas imagens de satélite, é ter um planejamento. Vou dar um exemplo. A prefeitura de uma pessoa quer liberar uma área para ser loteada. Então vai fazer um estudo da área através de imagens de satélite, qual é o limite que eu posso liberar para ter um loteamento ali. Tá? Outro exemplo, um determinado empresário quer fazer um empreendimento em um determinado lugar. E aí vai fazer um estudo da área para saber se pode ou não, se é perto de uma área de preservação, se é perto de um rio. Então tem todo um estudo dessa imagem satélite. Se for, por exemplo, colocar uma indústria em algum determinado lugar, porque não é só a construção da indústria, mas a indústria traz serviços ao seu redor, que consequentemente, ao passar do tempo, vai aumentar a malha urbana. Então é nessa ideia aí que é importante estudar a cartografia, principalmente pelos órgãos públicos, no geral, ou municipal, estadual ou federal, não importa. Essa questão, principalmente a questão da preservação ambiental, que você vai ter um monitoramento da área preservada, para saber se está aumentando ou diminuindo ou ficando estabilizada aí a área ambiental, tá bom? Coloquei uma imagem aí que a cartografia ajuda bastante. No caso aí é uma imagem de Governador Valadares, lá em Minas Gerais. E aí é um monitoramento dos casos de dengue que ocorreu em 2012. Então, através da imagem aí do mapa, fizeram uma delimitação da área, começaram a analisar os casos, mapeando, né, em cada ponto, né, que tinha mais casos. E aí nas cores mais fortes, no caso as cores vermelhas, dá para perceber onde tem a presença de casos de dengue na cidade. As áreas mais verdes têm uma quantidade menor. E aí você vai fazer o estudo. Esse estudo é importante para quem? Só para a população? Não, mas também para a prefeitura. Através das secretarias, para planejar ações do combate, no caso aí, a exemplo, no combate da dengue. E aí qual é a área que eu tenho que entrar mais forte, com uma ação mais precisa, mais eficiente para acabar aí essa questão da ocorrência da dengue. Então tem área tal, área tal, área tal. Então dá para identificar através do estudo do mapa as áreas mais carentes que mais precisam com urgência do combate à dengue. Lógico, esse mapa só foi um exemplo. Eu posso citar vários mapas temáticos aqui sobre casos. A gente tem aí a dengue, mas aí você pode criar aí um mapa temático sobre os casos do Covid-19, né? Qual é a área que tem mais ocorrência. Então aí fica bem livre para a gente fazer mapas de qualquer tema. Coloquei uma imagem ilustrativa, já que a gente está falando de mapa, de cartografia, a gente tem que ter a importância de se orientar. Então, essa imagem que eu coloquei para vocês, para a gente entender aqui na cidade de uma pessoa, como é que poderia funcionar, a orientação, norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais, se você pegar no sentido sua mão direita e apontar para o lado onde o sol nasce, aqui de uma pessoa, no sentido aqui da praia,
é o lado leste. Em oposição, né, o lado oposto é o lado oeste. Consequentemente, é onde o Sol se põe. Então, sua mão direita voltada para onde o Sol nasce é o lado leste. No oposto, o lado oeste. Na sua frente, como está mostrando a imagem, é o lado norte. E para trás é o lado sul. Então, aí, com a simples orientação através do Sol, dá para a gente ter uma noção onde é que fica o leste, onde é que fica o oeste, onde é que fica o norte e onde fica o sul. Tá? Aí tem um meninozinho aí numa praça, no meio da cidade, ele não tem uma orientação. Vai que ele está olhando um programa no celular e indica que vá tanto 300 metros para o norte. Vai para onde? Para lá, para cá. Então ele sabe a direção. Então tem um auxílio aí não só a questão do mapa ou de um programa, mas também tem uma noção lógica aí de orientação. Falando em orientação, eu selecionei aí aqui a imagem da Rosa dos Ventos. Os pontos cardeais, vou até colocar aqui no quadro, norte, sul, leste e oeste, são os pontos cardeais, os principais, tá? A gente tem os pontos colaterais, que é a união entre norte com leste, que dá nordeste, inclusive a sigla aqui, ó, norte com leste dá nordeste, é a união, mesmo no meio, norte com leste dá nordeste, aqui, ó, sul com leste dá sudeste, sul com oeste, sudoeste, e aqui norte com oeste e noroeste. Se você prestou atenção, eu sempre comecei com norte e com sul. Então, início, ó, norte com leste, nordeste. Não é leste e norte, é nordeste, tá? Sul com leste, sudeste. Tá? Então, sempre começa com norte e sempre começa com sul. E aí tem os subcolaterais, que é a união do norte com o nordeste, da norte e nordeste, tá? E aí vai em cada ponto. É só você unir o principal, que é norte, com o seguinte, que é o nordeste, da norte-nordeste, que são os pontos subcolaterais. E aqui eu coloquei duas imagens para você identificar aí a origem das coordenadas geográficas. Através dos paralelos, está aqui, ó, a linha do Equador, como vocês estão vendo aí na imagem selecionada. Tem a linha do Equador, que é a linha imaginária principal, que separa o nosso planeta hemisfério norte e hemisfério sul. Trópico de Câncer acima, Círculo Polar Ártico também no hemisfério norte, e tem o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Então, essas linhas paralelas, a gente vai ter uma orientação, uma localização, juntando com os meridianos, que tem o principal meridiano em Greenwich, que vai separar no hemisfério, no caso aqui, oeste ou ocidental, ou leste oriental, e esses meridianos eles sempre se encontram no mesmo lugar, no Polo Norte e no Polo Sul, diferente dos paralelos que nunca se encontram. E quando eu junto os paralelos com meridianos, aí eu formo as coordenadas geográficas, que através da coordenada geográfica eu encontro qualquer ponto da superfície terrestre. Só juntar latitude com longitude. Latitude, falando aí dos paralelos, e longitude com os meridianos. Eu encontro qualquer ponto da superfície terrestre, utilizando, por exemplo, o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, né? Ou qualquer outro meio de orientação, tá bom? E essa foi a aula do sexto ano, falando um pouquinho de cartografia, de coordenada geográfica, de orientações no geral. Meu nome é Adson Icaro, sou professor de Geografia e essa foi a aula para o sexto ano.